Olá! Se você clicou nesse vídeo é porque alguma vez você já se fez essa pergunta. Por que eu preciso de Jesus? Então, começa agora uma nova série chamada Salvação. Vão ser 7 vídeos onde nós vamos aprender um pouco mais de por que precisamos de Jesus e o que é a salvação. Te convido a participar dessa série e acompanhar agora comigo o primeiro vídeo. Vamos lá? Lucas 5:29. Mais tarde, Levi ofereceu um banquete em sua casa em honra de Jesus. Muitos cobradores de impostos e outros convidados comeram com eles. Mas os fariseus e mestres da lei se queixaram aos discípulos. Por que vocês comem e bebem com cobradores de impostos e pecadores? Jesus lhe respondeu: As pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes. Não vim para chamar os justos, mas sim os pecadores para que se arrependam. Então, o que essa palavra ela nos diz? O Senhor, ele veio para salvar aqueles que precisam de salvação. Todos nós que estamos no pecado, que fomos nascidos de Adão, que somos dessa geração de homens, onde o pecado ele habita, precisamos de salvação. E a salvação ela só vem por meio de Jesus. Quando Jesus veio, ele nos tirou do lamaçal de pecado e nos deu a chance de nos reconciliarmos com Deus. Por esse motivo, precisamos de salvação. Aqui, então, nessa casa, o Levi estava oferecendo um banquete para aqueles que eram amigos dele. Ele convidou os pecadores, que eram amigos dele, os cobradores de impostos, que eram amigos dele, porque ele era um pecador e cobrador de impostos. O que Levi fez aqui, ou Mateus, ele também é chamado de Mateus, foi: eu encontrei a salvação e agora quero que vocês encontrem também. Ele fez um ato de bondade, ele fez um ato de evangelismo, ele chamou aqueles que, como ele, também precisavam de salvação. Mas o que eles encontravam neste lugar? Os fariseus também vieram e entraram na casa de Levi. E ali viram Jesus conversando com aqueles que estavam buscando salvação, que estavam buscando libertação, que estavam buscando uma cura. Encontrou aqueles que precisavam de Jesus, que entendiam que não eram nada, que precisavam de uma salvação, que precisavam de um Salvador. Só que esses fariseus, eles achavam que eles já eram salvos e que eles não precisavam de nada. Eles achavam que os esforços dele, que a lei, que a forma que eles viviam, irrepreensível, já os salvava, mas eles não tinham relacionamento com Deus. Então o que eles fizeram foi questionar, disseram: opa, por que Jesus, que se diz santo, se diz filho de Deus, se diz salvo, tá comendo com essa gente aí pecadora? Com essa gente que não presta, com essa gente que não segue a lei? Porque eles não entendiam que, apesar de eles se acharem bons, eles também precisavam de salvação. Nós só vamos conseguir encontrar Jesus, comer com Jesus, ficar na presença de Jesus, ser tocados por Jesus, quando a gente entender que a gente precisa de um Salvador. Quando a gente entender que precisa de Jesus. Tem muitas pessoas que estão vivendo uma vida cristã de aparência, achando que já não precisam de mais nada. Que suas obras, que seu esforço, que a sua fé o salvam. Mas só salva quem crê em Cristo. Só Jesus salva. Só Jesus tem a salvação. É dele que vem a fonte da água da vida, é dele que vem o perdão, é dele que vem o preço que foi pago por nós, que não valíamos. Mas o Senhor, ele escolheu por meio de Jesus nos salvar, por meio de Jesus nos encontrar de novo e manter um relacionamento. Por isso que Jesus desceu. E aqui a primeira coisa que Jesus fez então, foi comer com as pessoas que precisavam, as pessoas que queriam mais dele. E nós precisamos estar neste lugar, com Jesus, precisando dele, entendendo que não somos nada sem ele e que precisamos de uma salvação. Porque, sinceramente, quem precisa de um médico é quem está doente e reconhece: eu preciso de ajuda, eu preciso ser curado. Então, quem precisa de Jesus é quem entende que precisa ser salvo, que precisa de um ajudador, que precisa de um salvador, de um conselheiro, de um amigo. Primeiro passo da salvação. Primeiro passo é entender que você precisa ser salvo, que você precisa de Jesus, que você precisa ser curado, que você precisa ser limpo, que todo esse caminho que você andou, pode ser que você tenha levado uma vida correta diante de Deus, mas uma coisa ou outra a gente sempre erra. Por quê? Porque o próprio Jesus disse: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. A palavra nos traz que aqueles que se dizem que não têm pecado, já estão cometendo um pecado. Então nós precisamos entender que nós precisamos de Jesus, que mesmo tentando fazer tudo certo, alguma vez nós vamos ficar com raiva, ou nós vamos de alguma forma sair daquele lugar de paciência e mansidão que o Senhor nos manda estar. De algum momento nós vamos ter um deslize, e por isso nós precisamos de um Salvador. Senão, não era necessário Jesus. Se nós tivéssemos a oportunidade de ser salvos por nós mesmos, pelas nossas obras, pelo modo que a gente vive, não era necessário Jesus. Jesus veio por quê? Porque mesmo que a gente fizesse tudo, nós ainda íamos ser doentes e pecadores. Porque
tudo que a gente fizer não vai pagar o preço da salvação. O preço da salvação ele só pode ser pago pelo sangue puro de Cristo, que era o Filho de Deus e foi derramado na cruz por mim e por você. Talvez você pense, mas eu não tenho valor, eu não conheço a Cristo, eu não sei quem é esse Salvador que está falando. Mas mesmo assim, ele morreu por você, porque ele te conhece, ele te viu no ventre da tua mãe e ele já tinha um propósito na tua vida. Este é o momento de você começar a conhecer a Cristo, porque a palavra diz, todo aquele que crê e for batizado será salvo. Como é que você vai crer se você não conhece? Está na hora de conhecer a Jesus. Jesus, ele é o teu Salvador, ele é o Filho de Deus, ele veio para um propósito específico, é te salvar. É te ligar de volta com o Pai, é trazer a comunhão de volta. E por meio de Jesus, hoje, nós temos essa comunhão. Eu te convido a compreender o seu lugar em Deus. A compreender que sem Jesus você era um doente e pecador. A entender que sem Jesus você não era nada. E que sem Jesus você não consegue fazer nada. Se você conseguir chegar na porta do céu no dia do juízo e não tiver Jesus, você não entra. Porque ele vai dizer, eu não te conheço, aparta-te de mim. E só aqueles que conhecem Jesus e que Jesus o conhece que poderão entrar. Porque ele disse que ele vai dizer e vai testemunhar o Pai em nosso favor. Então, Jesus é o caminho da salvação. Essa série nós vamos falar um pouco mais sobre salvação. Eu te convido a acompanhar os outros vídeos, porque através das palavras que o Senhor deixou, nós vamos encontrando um caminho para conhecer a Jesus, para seguir Jesus, para crer em Jesus e para ser mais parecido com Cristo. A primeira palavra, então, nos traz um exemplo de alguém que entendeu que era pecador, que era doente, e seguiu Jesus, que foi Mateus, ou Levi. Ele convidou seus amigos, convidou aqueles que ele sabia que também eram pecadores, que também precisavam de Jesus, para estar com ele, porque ele não queria salvação só para si. Só que sempre vai ter uns críticos, sempre vai ter aqueles que se acham santos demais, que se acham merecedores de algo. Ei, entenda de uma vez por todas, você não merece nada. Tudo é pela graça. Tudo é pela graça. Não importa o ano que você se dedicou a isso, não importa o tempo que você deu a essa coisa, não importa o quanto você se aperfeiçoou, você nunca vai merecer a salvação. Por quê? Porque tudo é pela graça. Mas esses fariseus então criticaram aquele ato de evangelismo de Levi e perguntaram por que Jesus andava com eles. E a resposta de Jesus ela é incrível. Ele diz que as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim as doentes. E que ele não veio para chamar os justos, mas sim os pecadores para o arrependimento. Eu quero ser encontrada neste lugar que ele veio me chamar. Eu quero ser chamada por Deus. Porque eu quero entrar neste lugar de comunhão. Quero sentar na mesa com ele e poder cear. Mas para isso eu preciso compreender o meu lugar. Preciso entender que por mim mesmo eu não consigo me salvar. Que só Jesus pode me livrar da minha natureza pecaminosa e doente. Só Jesus pode te livrar deste lugar de lamaçal de pecado. Clama por ele. Conheça ele. Creia nele. E ele vai te salvar. Amém? Para finalizar, eu quero deixar 2 versículos para você analisar, estudar e entender um pouco mais sobre o que Jesus quer. Lucas, capítulo 5, versículo 12 e 13. Antes de você sair desse vídeo, eu peço que se você ainda não se inscreveu no canal, por favor, se inscreva, porque nós estamos cumprindo o propósito que Deus nos deu de levar a palavra de Deus cada vez mais longe, alcançando o maior número de pessoas que precisam ouvir que Jesus salva. Amém? Também deixe seu like aqui nesse vídeo, porque se você deixa seu like, o YouTube entende que esse vídeo é relevante e manda para mais pessoas. Também compartilha com o maior número de pessoas que você puder, porque essa palavra pode ser exatamente a resposta que ela procura. E Deus quer te usar como instrumento dele para levar as boas novas a todos que precisam. Amém? Que Jesus te abençoe.